a Rádio Progresso Montenegro com o programa Estúdio Aberto. Para quem está ouvindo pela RPM, o programa é ao vivo, e para quem está vendo pela JPTV, através do portal JP News, o programa é gravado aqui nos estúdios da RPM Rádio. Está aqui ao meu lado o João Batista Teixeira. Muito bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano. Um prazer imenso estar aqui. De novo, andei afastado aí por conta da correria, né? Mas as pessoas que fizeram o programa aqui, o fizeram muito bem, né? Muito bem, Teixeira. Olha só, aconteceu agora pela manhã e nós já com uma agilidade bacana, a gente já mostrou aqui a foto e as informações. Reunião trata sobre a abertura de uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Timbaúva. A informação que chega é que com o Banco do Brasil não evoluiu muito, mas com a Caixa Federal existe uma grande possibilidade já até dezembro de ser instalada uma agência da Caixa Federal lá no bairro Timbaúva. E foi uma solicitação dessa reunião do vereador Roberto Bratz. O vereador Roberto Bratz bate muito nessa tecla, né, de que o bairro Timbaúva merece, já que tem mais de 21 mil habitantes, merece ter uma agência bancária. E agora a informação que chega agora do nosso repórter Henrique Heckler é que vão buscar parceiros para a implantação dessa agência. Olha, não precisaria nem de parceiro, né? Porque a Caixa Econômica tem muito dinheiro, né? Isso é verdade. Parceiro, mas... É uma informação interessante essa. Eles estão buscando apoio da iniciativa privada. Mas que iniciativa privada? Os caras que mexem com dinheiro, a turma está rindo sozinha, né? É como o Banco do Brasil, depois que, lamentavelmente, aqui temos amigos do Banco do Brasil, prezamos o Banco do Brasil, lá desde o tempo o banco já foi do Mauá, né? Depois o Dom Pedro II tomou o banco dele, mas este banco depois, na época do Fernando Henrique Cardoso, quando ele colocou ações em bolsa, ele foi obrigado a ser um banco lucrativo e, portanto, queiramos ou não, ainda que isso tenha sido feito para coibir aquelas safadezas, né, de uso político do banco, como revela aí a triste memória do tempo do próprio Collor, com Lafayette Coutinho, um bocado de gente comandando o banco, e usando o banco, usando e abusando, né, sob o ponto de vista político. Ainda assim, há que lastimar, porque o banco, não adianta a conversa dizer que o banco continua sendo um banco social como era, não é, né? A partir do momento em que se entra com ações em bolsa, os acionistas querem lucro e cai na vala comum, né? Em relação a essa questão, então, nota zero para essa conversa de apoio de iniciativa. Que apoio? Tire o dinheiro do bolso e faça, né? Em segundo lugar, é óbvio, né, Dani, se a Timbaúva tem hoje a população urbana, se tem uma população igual ou acima da metade da população total urbana de Montenegro, é um absurdo que a Timbaúva esteja esquecida, relegada ao segundo plano até hoje, né? É uma cidade que merece cidade não, perdão, mas é um bairro, é uma região da cidade que merece todo o carinho, né? Antes que queiram se separar, né? Algum louco aí que inicia o movimento, né? Faça aí um plebiscito, né? Mas essa questão, Adriano, da Timbaúva me faz lembrar a questão etnocêntrica, né? É uma crítica muito grande que se faz aos europeus, de que eles enxergam o mundo sempre com o seu olhar, os americanos também, né? Muito mais, né? Os americanos. Mais ainda, né? Os americanos querem enfiar chiclete, goma de mascar e calçadinhos do mundo inteiro, né? E o pior é que conseguiram, né? Tanto que o mundo hoje ele está monotonizado culturalmente. A gente viaja, aquela sensação espetacular que se tinha. O camarada saía, cruzava aqui a fronteira e entrava ali no Uruguai, já sentia um impacto cultural, e isso está desaparecendo. O McDonald's é o maior exemplo, né? Putz, tem espalhado pelo mundo inteiro, né? E engraçado também que pratica preços rigorosamente desiguais, né? Tem determinados lugares do mundo em que tu compra o sanduichinho mais barato por uma ninharia, né? Até como estímulo com esse tal. E aqui no Brasil, eu acho os preços da rede aqui caros. Mas, enfim, alguém é verdade contestar dizendo que os nossos impostos são caros, enfim. Agora, Adriano, voltando a essa questão, claro que não serve aqui a palavra etnocentrismo, mas que existe ainda um ranço, né, de que o centro de Montenegro tem certos privilégios sobre os bairros, e isso tende a acabar. E a Timbaúva tem toda a razão de levantar essa bandeira e dizer, pô, queremos agência, não é uma agência bancária, aliás, eu diria mais, Adriano, esses bancos de varejo, né, por que nenhum deles abre? Eu acho que o Banco Itaú poderia ter uma agência lá, aqui o Banco Itaú, que está sempre bastante lotado, sempre tem fila, por que não abre, né? Ou porque eventualmente não desloca a sua agência antiga ali, que era a Unibanco, desloca para Timbaúva. Sei lá, mas que essa turma não pode se queixar de falta de dinheiro, não pode. Teixeira, portal JP News informa
Presidente da Associação das Escolas de Samba de Montenegro confirma a realização do desfile no próximo final de semana. A Câmara de Vereadores está de olho nessa liberação da verba, né? Porque os vereadores já disseram, se for liberada a verba sem a prestação de conta, é mais uma, segundo eles, uma improbidade administrativa praticada pelo prefeito Paulo Azeredo. E a informação que chega aqui é que o prazo dado pelo executivo local para o acerto pendente, que é a prestação de contas do ano passado, expirou ontem, na terça-feira. Porém, segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura, a Secretaria Municipal da Fazenda ainda aguarda o relatório pendente. Olha, Adriano, esta atrapalhada, esta atravessou o samba de fato, isso nós só temos a lastimar. Sobre os protestos do Dom Paulo, né, de Conto, que diz, fazer carnaval em plena quaresma, né? Há uma ligação, queiramos ou não, há uma ligação histórica e de respeito mesmo do período quaresmal, já iniciado, né, com campanha da fraternidade em curso. E carnaval agora, isso parece micareta, né? Aquela coisa lá, o carnaval fora de época, lá do Nordeste, não deixa de ser uma mini micareta, né? Que pena, que pena. Do jeito que ficou, eu não saberia. É um pouco duro também dizer, olha pessoal, abdiquem do carnaval esse ano, né? E façam no ano que vem. Os caras já estão ensaiando, né? Pois é. Mas, puxa vida, né, tio? Eu acho que ficou para trás, né? É uma festa popular, mas por conta da desorganização, e não se pode recriminar a prefeitura. E fosse eu prefeito também, olha, Adriano, fosse eu prefeito, também não admitiria, com a mínima irregularidade, não admitiria, porque o prefeito já é alvo aí de um possível impeachment, né? Ontem, aliás, o Fábio Brasil tocou nesse assunto aqui de maneira muito adequada, dizendo que o vereador que diz que tem 40 razões, né, para o impeachment, não citou uma só, por julgá-las implícitas, eventualmente, né? Mas a pergunta que fica é, mas se tem 40, por que ele próprio não denuncia, então? Exatamente. Né? Então, os eleitores... Tá sendo omisso, né? Eu acho, os eleitores dele, mas 40 razões, Adriano? Se tivesse uma, né? Mas 40? Esta omissão... Ele pode escolher, ou das 40 pode escolher uma. Exatamente, né? Mas bem colocado, eu acho que jogou muito para a torcida, né? Precisa sair dessa omissão, então abra ele o processo, né? Penso eu. Muito bem, Teixeira, mais uma notícia aqui do portal JP News. A região do Vale do Caí receberá 4 novos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Os profissionais que chegaram na última semana e já recebem informações sobre o trabalho do Estado atuarão nos municípios de Pareci Novo, Maratá e também de São Sebastião do Caí. Os Mais Médicos está sendo criticado aí por muitos setores aí políticos, né? Principalmente a oposição está batendo muito forte em cima disso, né? Olha, Daniel, eu também não agrada, né? Para falar a verdade, não agrada. Eu acho que, primeiro, imaginar que os médicos cubanos, porque predominarão os cubanos, né? Eles vão resolver o problema aqui da saúde. Acho complicado ver o Tarso Genro abraçando ali um cidadão, né? A recepcioná-lo, né? Eu acho isso lastimável, porque os próprios médicos brasileiros, nós temos gente muito inteligente, a classe médica é organizada, né? E todos contestam, né? Que as associações de médicos contestam, que o governo, na realidade, não estabelece um plano de carreira, né? Claro. Ou um plano de tal sorte que possa remunerar de maneira adequada esses profissionais. E acho que isso aí, eu fico pensando o seguinte, Adriano, esse pessoal fica aqui, daqui a pouco eles caem na batida, né? E abandonam o programa, né? Acho profundamente demagógico esse negócio. Coincide com o lançamento disso, aquele Padilha, que era ministro e agora vai se lançar candidato em São Paulo. Eu, aliás, o vi pessoalmente num restaurante em São Paulo. Estava ele lá movimentando, era um sábado, ele estava cheio de asseclas, né? Isso faz quase um ano. Certamente já tinha intenções, né, de se lançar em São Paulo. Eu tenho a impressão, Adriano, que isso tem um cunho eleitoral fortíssimo, né? Sem contar com o viés eventualmente ideológico de ajudar Cuba, né? Que essa é a suspeita maior, essa conversa agora de que o porto lá em Cuba, né, que o Brasil bancou. O Brasil é um país miserável, né? Não adianta dizer o Brasil é um país rico. Não é um país rico. Com certeza. Não é. Então, se é um país rico, perdoe os 150 mil
que o governo, que a prefeitura de Montenegro paga todo mês. Me parece que o projeto Cura são R$150 mil por mês, Adriano. Né? Então, perdoe a dívida. Então, os municípios brasileiros enforcados, pedindo, pelo amor de Deus, um governador do estado do Rio Grande do Sul, um estado rico como o nosso, dizendo que, se não forem feitas algumas mudanças, ele vai ficar administrando folha de pagamento. Como é que nós, um país como este, cheio de miseráveis, de gente que não tem tratamento de esgoto, mora mal, favelas imensas, os nossos indígenas morando na beira da estrada, aqui da 116, acampamento indígena, vivendo sob condições bem precárias, como é que um país como esse vai ajudar Cuba? Ora, faça-me o favor, se não há um viés, a suspeita pior, né, Adriano? Pior de tudo é o seguinte, é que se for só uma paixão ideológica, só entre aspas, mas se for, ainda, mas há quem suspeite de corrupção, né? Porque quando isso cai na mão de um governo ditatorial como é Cuba, ninguém presta contas de nada, né? Mandamos o dinheiro para lá, pode ser, desculpa, né? Perdão aqui para não tomarmos uma invertida, eu não seria tolo, mas pode ser uma grande lavanderia de dinheiro o país cubano. Essa ideia do Mais Médico, a concepção dela é muito interessante, porque ela visa preencher vagas em cidades de pequeno porte, onde a grande maioria dos médicos não tem interesse, mas então que aumentasse os valores pagos aos médicos brasileiros. E também cabe destacar que esses cubanos vêm quase, esses médicos cubanos vêm quase em ritmo de escravidão, né? Porque eles não ficam com nem 10% do valor. É um absurdo, né? Uma coisa, sei lá, mas olha, isso aí já foi batido e rebatido, mas o pessoal, o governo, é isso que eu falo, nós temos uma ditadura eleita, né? E será motivo da minha próxima crônica, eu acho mesmo, agora nessa semana, a ditadura eleita. Porque nós temos o processo democrático de escolha e de apresentação dos candidatos, mas depois eles entram e fazem o que querem. Esta é a triste realidade. Não me agrada o autoritarismo da presidente Dilma, né? Eu a vejo sempre como uma pessoa autoritária. Na época era horrorosa a postura do Fernando Henrique Cardoso, aquela coisa principesca, né? Quando diziam para eles, escutem o neoliberalismo, eles, não, isso é coisa de neoburro, ou seja, ele desqualificava, desqualificava os seus opositores, os seus detratores, mas o PT não faz diferente, né? O PT também tem essa tática, dizer, olha aqui, lixem-se os que pensam de maneira contrária, né? Revoguem-se as disposições e pensamentos contrários. Uma pena. Isso tudo é uma herança, Adriano, de autoritarismo que nós temos do país e que reside na alma. Aliás, diga-se de passagem, sabem todos os pensadores sociais, sabem que, para a decepção de todos nós, tu sabes que, Adriano, ao invés de o camarada se sentir o oprimido, ele tem dentro de si a semente do opressor. Então, quando ele deixa de ser oprimido e passa a ser opressor, e essa metáfora pode ser feita para aquele que era comandado e passa a ser comandante, ao invés de ele mudar o seu comportamento, não. E como ele já tem um opressor introjetado, ele age do mesmo jeito, ele só inverte os papéis. Uma pena, né? Eu acho que essa história dos médicos cubanos, do Porto de Cuba, essa é uma história horrorosa, né? E, infelizmente, nós estamos recebendo isso goela abaixo, e sabe Deus se nós não teremos outros exemplos ainda piores. Muito bem, Teixeira, agora chegou a hora de falarmos de esporte aqui no Estúdio Aberto, que é ao vivo pela RPM Rádio e também ele é gravado pela JPTV e divulgado também no portal JP News. O Inter joga hoje contra o Remo pela Copa do Brasil e o Grêmio pega o News Old Boy amanhã. O jogo será na Arena e o Grêmio tenta aí manter um bom aproveitamento e pode até antecipar a classificação, né? O Internacional, a preocupação é o estado do gramado, né? Acho que o pessoal mudou o gramado lá, Adriano, e é possível, e chove todos os dias lá em Belém, e é possível que arranquem pedaços de grama no jogo de hoje à noite, porque não dá, né, Adriano? A desigualdade é muito grande, né? Não há como comparar Internacional e Remo, né? O pessoal, aliás, a Copa do Brasil coloca esses confrontos, e por essa razão, inclusive, pela própria desigualdade, estabeleceu aquela regra, que se o time visitante bater o local por 2-0, não há o jogo de volta, né? E o Internacional tem tudo para fazer 2-3 lá, penso eu, né? E o Grêmio amanhã tem pela frente provavelmente o oponente mais qualificado da sua chave e tem que fazer boa figura, né? Eu acho que o Grêmio está encaminhando a sua classificação aí nessa fase de grupo
está encaminhando a sua classificação com certa naturalidade, não se espera outro resultado amanhã que não a vitória. Aliás, parece que o Grêmio tem a chance de jogar mais à frente, tirando o Edinho, né? E colocando o Dudu, que é um jogador difícil de parar com a bola no pé. E talvez seja essa a única alteração significativa aí no time do Grêmio. Muito bem, Teixeira, agora a gente vai para uma notícia internacional, ainda um mistério, né? Do avião que desapareceu na Ásia, né? E uma notícia interessante aqui, porque ninguém sabe ainda o paradeiro do avião. Pressionado pelos familiares a apresentar respostas para as muitas perguntas provocadas pelo misterioso desaparecimento do avião, após 5 dias de buscas infrutíferas, o embaixador disse que não chegou o momento de revelar as informações transmitidas pelos militares às autoridades civis. Mas que segredo será que é esse que tem aí, que tem o embaixador, o Islandar Sarudin? Olha só, Adriano, ficamos nós todos tristemente curiosos, né? Porque essa aeronave que desapareceu é das mais modernas, né? E imaginar que ela não houvesse sido monitorada durante o seu voo, aliás, a prova em contrário, porque ela teria sido, inclusive o pessoal da imprensa internacional está dizendo que ele sobrevoou o estreito, eles dizem Malaca, eu dizia Malaca, né? Aliás, o estreito que tem uma correlação com o século XV e XVI, profunda na humanidade, porque nas cercanias desse estreito, Adriano, é que ficavam as ilhas das especiarias, né? Aqueles barcos, aquelas naus, sobretudo portugueses, que passaram por lá, embora os maometanos também já estivessem lá, mas os portugueses tomaram conta do campinho, no século XVI, depois que foi dominado ali o Cabo das Tormentas, né? Como o homem muda as coisas, o Cabo das Tormentas virou o Cabo das Tordesilhas, né? Da Boa Esperança, perdão. Confundindo aqui o Cabo da Boa Esperança. Quando mudou o nome, Portugal tomou conta de todo aquele início do lado do leste da Ásia, e Portugal virou uma nação rica, né, por conta disso. Tu sabes que naquela época, dando uma frota com 4, 5 naus, por exemplo, se 4 delas se perdessem e uma só retornasse cheia de canela, cravo da Índia, metais preciosos, inclusive ouro, uma só nau pagava toda a frota e sobrava dinheiro. Tal a lucratividade que isso representava, né? A Europa na época enlouqueceu. Quando se pensa em especiarias, são coisas triviais hoje que qualquer um de nós encontra numa gôndola de supermercado. Mas esse desaparecimento do avião é um mistério de fato, e ele teria desviado da sua rota. O rumo dele era a China, e de repente ele desvia, e aí vem a conversa de dois passageiros iranianos. Olha, não gostei da conversa, né? Começa parece, né? Existe um eventual viés aí de já incriminar iraniano, né? Não sei lá. Olha, Adriano, entre o céu e a terra, já dizia lá o Hamlet, né? O personagem mais famoso do Shakespeare, existem mistérios que a vã filosofia não desvenda, né? E na sujíssima política internacional existem coisas aí das quais o mais arguto e paranoico dos homens não desconfiaria. Principalmente naquela região da Ásia, né? Bem, Teixeira, olha só, uma notícia nacional aqui agora da política. A Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados aprovou o convite para ouvir o presidente da Petrobras para falar sobre a denúncia de pagamento de propina envolvendo a estatal. A estatal aí que está envolvida a uma série de denúncias, e uma delas é relativo ao pagamento de propina. Esse teria sido realizado com um negócio com a Holanda, né, Adriano? Aí a acusação, tanto que o pessoal já está preparando o passaporte para ir para a Holanda investigar esse negócio. A Graça Foster faz parte da trupe da Dilma, né? Das pouco simpáticas também, né? Aquele senho sempre fechado, né? Aliás, existe uma coisa, Adriano, que eu vejo assim, ó. Os homens mais brilhantes, eu falo aqui homens no sentido genérico, os homens mais brilhantes que eu conheci, ou que tive a oportunidade de conhecer através dos livros, são os mais simples, né? E os mais brilhantes, normalmente, são muito simpáticos também. Então, toda essa turma mal educada, que faz cara feia para a própria imprensa, eu acho que eles mascaram uma enorme incompetência, antes de tudo, né? Enorme, né? Então, a Graça Foster vai aí, será solicitada a prestar contas. Isso, evidentemente, já faz parte do jogo eleitoral, né, Adriano? Não é à toa
que esse negócio começa a pipocar agora e vamos apertar os cintos, né? Vem muita lama, eu acho, viu? Verídica ou não. Tem lama artificial também. O pessoal vai jogar lama porque a eleição está aí. O quadro, a princípio, desenharia uma vitória da presidente Dilma no primeiro turno, né? O que não é nenhuma surpresa, porque afinal de contas quem detém o poder dificilmente o perde. Precisa ser muito incompetente para perder uma reeleição, né? Mas, pelo sim, pelo não, talvez venham bombas aí. Dizem que a comunidade internacional não estaria disposta a apoiar a reeleição aí da Dilma e do PT, que não teriam gostado muito né, desse convívio, né? Aliás, o Carnaval de Colônia, apareceu aí uma foto pela internet, um videozinho, uma foto e um vídeo no Carnaval de Colônia, que é um dos carnavais mais famosos da Europa. O pessoal, eles colocaram uma máquina, um rolo compressor, né? E os dois pilotos ali do rolo compressor, passando por cima de uma favela, eram o Josef Blatter e a Dilma, né? Engraçado isso. Quer dizer, uma crítica política vinda lá da Alemanha, mostrando Dilma e Blatter consorciados aí, patrolando, né? Ou passando o rolo compressor em cima do país, pelo sim, pelo não. A verdade é que lá se vão 25 bilhões de reais. País rico, né, tia? Que contradição, é uma coisa revoltante, né? Eu não vejo o retorno disso, até porque as obras fracassaram todas, né? As obras estão atrasadas, mas nem começaram muitas delas, né? Renovação de malha viária, por exemplo, um escândalo, né? O Brasil, que não tem tratamento de esgoto, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais atrasados, e nós estamos promovendo uma farra do futebol internacional. 25 bilhões, dizem que a conta vai a 30, né? Ninguém sabe, né, Adriano? Na verdade, nós rasgamos dinheiro. Dinheiro que supostamente não temos. Bom, Teixeira, olha só, um açougueiro internacional, de fama internacional, o Dario Cettini, está em São Paulo promovendo vários workshops. Ele deu uma declaração interessante, né, de que a qualidade da carne tem relação com o respeito aos animais. Perguntado, né, se a qualidade, ou melhor, a raça do bovino é importante. Ele disse que em primeiro lugar está o respeito ao animal e a forma com que ele é morto, né? Aí que está a qualidade melhor ou pior do corte da carne. As contradições, né, Adriano? Respeito supremo, mas liquida com o bicho, né? Enfim, nós somos carnívoros, né? Nossa cultura é carnívora. Aliás, demais, né? Eu penso que sim. Como comemos pouco peixe e outras... Que é um absurdo com a costa brasileira, né, Adriano? Impressionante, né? Mas também comemos pouco peixe porque peixe é caro, né? Também. Se olhar, você vai comprar lá um quilo de determinado peixe que não tem... Porque também tem um detalhe. Há quem coma qualquer peixe, né, Adriano? Eu já sou um pouco enjoado, eu já sou meio talvez tenha sido muito mimado. Já não gosto de peixe com muita espinha, né? Chato aquele negócio de ficar... E também uma vez eu engoli uma e foi uma trabalheira para me ver livre dela, porque provavelmente ela passou goela abaixo, mas a sensação que perdurou por horas é de que ela estava presente. Então comi farinha de mandioca, pão, foi uma xaropice, né? Desde então eu tenho muito respeito por peixe, e às vezes o peixe se mistura com arroz, com batata, com pirê. Agora, salvo os peixes muito baratos, que são aqueles trabalhosos de comer, o peixe em geral é caro. E aí o pessoal parte para comer a carne abatida, né? Mas o italiano, nem falando de respeito, é tocar muito. O pessoal tem gente que cria gado com música clássica, né? Se a carne fica mais... Aliás, os japoneses, aquela carne caríssima que os japoneses consomem lá, que custa uma fábula o quilo, vale mais que ouro, né? O animal nem se mexe, né? E tem o repouso absoluto, né? São coisas, Adriano, são exageros, né? É como o ganso lá, o foie gras, né? O patê do ganso, né? E ele, na verdade, o animal padece terrivelmente, né? Isso às vezes dizem que não, né? Mas o fígado do animal incha, né? Fica um fígado triplicado, exatamente para render mais. Coisas da humanidade. Muito bem, Teixeira, continuamos aqui com o nosso estúdio aberto, transmitido ao vivo pela RPM Rádio e gravado também aqui pela
JPTV. A inflação acelera 0,69% em fevereiro, puxado pelo reajuste das escolas. O IPCA do mês ficou acima das expectativas e acumula alta de 5,68% em 12 meses. Portanto, o reajuste das escolas particulares está puxando a inflação, Teixeira. Olha, se os circos do mundo, né? Se os palcos do mundo de entretenimento precisarem de mágicos, eles podem buscar todos eles aí no Ministério da Fazenda do Brasil, na turma que gera esse número aí, são mágicos, né? Porque eu vejo uma inflação maior, eu sinto uma inflação maior, 0,69, e com requinte assim, uma coisa... Aliás, o pessoal que criticava, e com razão, criticava o Delfim Neto, né, Adriano, lá na década de 70, o Delfim Neto dava aquelas macetadas, né? Porque eles foram excluindo do cálculo da inflação, eles foram colocando pesos ponderados em cima de determinados índices, e uma vez mais, aqueles que tanto criticavam repetiram a dose, né? Da turma que hoje está aí, que era a turma que gritava antes, a turma que requintou esse cálculo, né? 0,69. Quando eu vejo o Guido Mantega falando, Adriano, aí eu tenho que plagiar o Lix, né? O Lix aqui nunca disse, talvez dessa forma, mas é fora Manteiga, né? É. Cara, há tempo ele disse isso. Há tempo, o Lix defende, fora Manteiga. E eu me faço eco, como sou ignorante na matéria, mas eu sou sou um cidadão, né? Claro. Indignado com tanta mentirama, né? E o Lix, não, ia ser uma voz qualificada, porque é um economista. Muito bem, Teixeira, vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Muito obrigado pela participação. Estaremos de volta amanhã, a duplinha de novo, né? Ah, se Deus quiser, aqui estaremos amanhã, é o dia de preparar. É sempre um prazer, Adriano. O pessoal aí que está em casa e confortavelmente nos ouve, nos assiste, assistirá depois, postado na JPTV, não tem ideia do prazer que é fazer esse programa aqui. Programa livre, gostoso demais, uma revista aí de informações, e eu sempre fico com aquela sensação, Adriano, faltou tempo, né? Faltou tempo, mas amanhã a gente desconta. Literalmente as pautas, elas são escolhidas a dedo. Claro, tu tem um jornalista experimentado como tu, vai pegando, pensando coisas interessantes sempre, e o mundo é interessante, né, Adriano? Verdade. Aliás, que aventura maravilhosa viver, né? Como é bom ter mais 24 horas de vida, como a gente deve agradecer a Deus por mais essa chance renovada. A gente acorda e diz, opa, estou ainda, né? É verdade. Não fui chamado no andar de cima, né? Um abraço a todos, tenham todos uma excelente tarde. E agora a temperatura amena, né, Adriano? Daqui para frente cada vez melhor. É um prazer só. Tá certo. Até mais, pessoal.